Deixa eu começar a gravar aqui nossa tela. Sejam bem-vindos, queridos, em nome de Jesus. É com muita alegria que nós damos continuidade aqui ao nosso estudo bíblico de 2023, na nossa temática desse ano que o Senhor colocou no nosso coração, que é este tema que estamos acompanhando desde as primeiras quartas-feiras de janeiro, que é missões e a igreja local. Só quero que vocês me confirmem, por gentileza, se vocês estão me ouvindo aí com um volume adequado. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Ok. Então, eu vou fazer uma oração inicialmente para nós começarmos e darmos prosseguimento então no nosso estudo bíblico. Chegamos hoje ao nosso terceiro estudo bíblico de 2023, com essa temática que eu já mencionei, das missões da igreja local. Inclusive, já vou colocar aqui na nossa tela, para facilitar, uma apresentação breve que eu separei para nos contribuir nessa caminhada de hoje e recapitular alguma coisa que nós já vimos nas semanas anteriores a esta. Deixa eu retornar aqui para a nossa tela e colocar aqui só um minutinho. Vamos lá, e se os irmãos me confirmem se estão visualizando. Ok? Então, vamos aqui fazer uma breve oração para iniciarmos o nosso estudo de hoje. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Obrigado, Pai, por mais uma quarta-feira que o Senhor nos concede, na Tua graça, na Tua infinita misericórdia, e nos permite, Pai, estar aqui aprendendo a Tua palavra. Nos abençoe, Senhor, e nos tenha nas Tuas poderosas mãos, para que sejamos, Pai, sempre humildes, sempre Teus servos fiéis, e sempre anelando, Pai, por conhecer mais e mais de Ti. Te pedimos a Tua graça e a Tua bênção para a noite de hoje, para que o Senhor nos conduza em sabedoria e também, Senhor, em edificação. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Permitir que também a nossa irmã Enir, que está entrando. Seja bem-vinda, irmã Enir. Nós vamos então dar início. Como os irmãos já têm acompanhado nas semanas anteriores, está aí na tela, né, essa temática do livro de Atos. É importante sempre nós mencionarmos que a missão ela é uma tarefa que engloba algo muito especial do que a igreja é. Então não podemos nunca esquecer de que a missão, ou fazer missões, é um fato que está estritamente ligado com o que a igreja é, porque ela surge em meio a missões, como nós vimos detidamente nas 2 semanas anteriores, com relação ao livro de Atos e ao início, ao princípio da igreja. Como vimos lá, Lucas escreve esses 2 volumes, que é o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, endereçando-os a Teófilo, que era um alto oficial do Império Romano, e Teófilo certamente ele vai compartilhar com a igreja nascente estes escritos para então que aqueles primeiros irmãos no primeiro século tivessem acesso a como a igreja se iniciou na sua trajetória de expansão, na sua trajetória de estabelecimento. E é interessante, por exemplo, no olhar de John Stott, nós notarmos que o livro de Atos é importante, pelo menos, segundo ele, por 2 razões. A primeira é por conta dos seus registros históricos. Lucas era um erudito, era um médico, e ele tinha certamente muito cuidado com essa narrativa. Então, por isso, você vai observar tanto no Evangelho de Lucas quanto no livro de Atos essa riqueza de detalhes na redação do Evangelho e do livro de Atos, porque Lucas, sendo um conhecedor mais do que os outros evangelistas, ele opta por ter um olhar cada vez mais técnico para aquilo que ele estava narrando. E é por isso que no Evangelho de Lucas você vai observar uma riqueza maior de detalhes, por exemplo, no tocante à crucificação de Cristo.
Então é o Evangelho de Lucas que fornece-nos uma maior gama de detalhes com respeito aos pés de Jesus que foram furados, às mãos transpassadas, às características do Calvário e tantas outras informações. E veja que interessante, apesar de Lucas trazer toda esta gama de detalhes nas suas duas redações mais conhecidas, que são o Evangelho e o livro de Atos, ele não testemunhou ocularmente aquilo que acontecera, porque, na verdade, ele foi um discípulo de Paulo, a partir do seu ministério aos gentios. O próprio Lucas, ele era um gentio, não é, que transitava ali pelas redondezas de Roma. E então ele pode, então, por essa comunidade, ter tido acesso a muitos desses detalhes com os primeiros cristãos, talvez até com o próprio apóstolo Paulo. E aí, a partir, munido dessas fontes, é que então o evangelista e escritor Lucas vai nos trazer, nos brindar com essas duas maravilhosas obras, que são o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Então, o John Stott ele ressalta essa primeira situação. O livro de Atos ele é extremamente importante porque traz-nos importantes registros históricos. E por que nós estamos falando de importância? Porque essa é a nossa parte 3 desse estudo de janeiro, que é Atos, o Manual de Missões da Igreja, como está aí na sua tela. Então nós falamos aí nas semanas que antecederam, deixa eu só recapitular aqui para a gente não perder o fio da meada, e você observa aí, então, nas semanas que antecederam, nós vimos a introdução, o propósito do manual, não é? Na segunda quarta-feira, e hoje nós veremos a importância do manual. Aí, por que o manual é importante? Nós vimos detidamente nas semanas que se passaram que o manual, o que era o manual, e isso vimos na introdução, para que ele serve. O manual, dentro de uma perspectiva de eletrodomésticos, de produtos que você consome, fizemos esse paralelo com o manual bíblico, que é o livro de Atos para o fazer missionário da igreja, e falamos também na semana passada sobre o propósito do manual, e refletimos ali em algumas circunstâncias também. E hoje nós vamos ver em duas sessões, esta primeira que é esta quarta, e na próxima semana continuaremos vendo ainda também a importância do manual. Então, como eu ia dizendo, John Stott ele destaca aqui o livro de Atos ele é extremamente importante, em primeiro lugar, porque ele traz-nos registros históricos, como falei aqui, dessa precisão detalhada de detalhes com que Lucas escreve. E aí ele é importante ainda, segundo Stott, devido à inspiração contemporânea que ele nos traz. Porque, de fato, sempre que nós olhamos, vislumbramos o livro de Atos, nós vamos vislumbrar e vamos desmistificar a igreja primitiva, como ela era. E isso inclui tanto as suas qualidades, suas virtudes, como também os seus defeitos. Erra quem pensa que a igreja primitiva ela deva ser imitada em tudo que ela fez. E isso é uma falha muito grande, porque, na verdade, era uma igreja composta por seres humanos, era muito movida pelo agir do Espírito Santo, isso é bem verdade, mas ainda assim suscetível a errar, a pecar, como aconteceu em diversas oportunidades. O exemplo que eu posso citar aqui já de cara, está lá em Atos 7, que é o evento onde Ananias e Safira falham, né, para com a entrega do dízimo, mentem sobre isso para Pedro e são então depois fulminados e morrem, não é? Aliás, são tomados de um mal súbito, perdão, eu me lembrei agora já do exemplo lá dos filhos de Arão, não é? Quando oferecem fogo estranho. Esses sim foram fulminados. Ananias e Safira foram tomados de mal súbito e padeceram, morreram ali na frente dos apóstolos por terem tentado, né? Porque eles não conseguiriam certamente mentir ao Espírito Santo. Então, John Stott ele diz que o livro de Atos ele é importante por essas duas razões. Primeiro, por conta dos registros históricos riquíssimos que ele nos traz. A sequência cronológica do início da igreja é muito bem retratada aqui no livro de Atos e nos traz
Em segundo lugar, o que ele fala é inspiração contemporânea. Porque, apesar desses defeitos que citei, apesar de muitas qualidades, nós poderemos sempre olhar para o livro de Atos com vistas a aplicações na igreja contemporânea. O livro de Atos ele não vai estar na história, como ele coloca em primeiro lugar, deslocado no tempo ou intangível, ou seja, inaplicável. Não, o livro de Atos ele tem uma série de elementos, como por exemplo a simplicidade, a genuína adoração que eles praticavam, o cuidado fraternal que a igreja primitiva tinha como marca. Todos esses são predicados, são símbolos que nos inspiram para uma aplicação contemporânea do que é e do que vem a ser a igreja. Entretanto, ele diz, podemos incorrer em dois grandes perigos. O primeiro é de sobrenaturalizar a igreja primitiva quando olhamos para o livro de Atos. Isto é, porque podemos esquecer, como eu já falei, que ela cometeu e possuía certamente graves erros, por ser uma igreja como qualquer outra. Não é? Na história ela teve uma relevância muito especial, contudo ela teve sim as suas falhas e foi sendo corrigida e moldada e lapidada pelo agir do Espírito Santo no curso da história. Esse é um primeiro erro que a gente comete ao olhar para a importância do livro de Atos, é de sobrenaturalizar a igreja primitiva. Isso não deve ser feito. Devemos humanizá-la também e perceber que ela precisou aprender com os seus equívocos e crescer gradativamente, muito embora o agir sobrenatural, não da igreja, mas de Deus, estivesse constantemente a acompanhá-la, como nós vemos em sinais fantásticos que ocorreram naquele período, como, por exemplo, as duas pregações de Pedro, que converteram aproximadamente 8.000 pessoas, né? Em uma 5 e em outra 3 pessoas. Entrando aqui para participar conosco, a irmã Maria. Seja bem-vinda, irmã Maria, que a graça e a paz do Senhor esteja contigo. Então, irmãos, como nós íamos falando, esse é um primeiro erro que nós cometemos, muitas das vezes, ao sobrenaturalizar a igreja primitiva. Em segundo lugar, também podemos cometer o erro de achar que a experiência da igreja primitiva ela é norma, ela é padrão para tudo que a igreja atual deve fazer ou deve agir. Você já imaginou se todos os mentirosos das nossas igrejas atuais fossem punidos como Ananias e Safira, que acabei de citar? Não é? Não sobrariam muitos crentes, certamente, nas nossas comunidades. Também não poderíamos pensar que todo incrédulo que será alcançado pela graça maravilhosa de Cristo terá que cair de um cavalo e ficar cego, como vemos no exemplo de Saulo, que era um perseguidor da igreja lá em Atos capítulo 9. Então, os métodos, os acontecimentos, todos os símbolos atrelados à igreja primitiva devem ser entendidos de acordo com o seu contexto. Não podemos, de maneira alguma, replicar aquilo ipsis literis para o nosso contexto atual. Fazendo um parênteses aqui, a irmã mencionou que o YouTube, nós tivemos um problema técnico hoje em relação ao YouTube, por isso vamos fazer aqui, virtual e ao vivo, pelo Google Meet, e assim que finalizar eu estou gravando essa tela, nós vamos postar também no YouTube para os irmãos que quiserem assistir a posteriori. Então, continuando, apesar de todas essas duas situações que nós mencionamos, nós podemos ver, meus irmãos, claramente, no livro de Atos, um verdadeiro manual de missões, que é o que nós temos discutido neste mês de janeiro. Ele é um manual de missões não apenas para a sua época, mas para todas as épocas, não na repetição seca ou vazia daquilo que aconteceu. Não, como nós vimos, a igreja tinha sua realidade lá. Como, por exemplo, vemos nas situações que envolviam os dons sobrenaturais. Muitos deles atenderam ao propósito específico que era estabelecer a igreja. E agora, a igreja já estabelecida, que é o que nós vamos ver muito mais claramente nas cartas dos apóstolos, como as cartas paulinas, as cartas de Pedro, a carta de Tiago e as cartas de João, e também a carta aos Hebreus e a carta de Judas, nós podemos observar, então, nestes contextos, a igreja que já estava estabelecida e pouco se é dito a respeito de dons sobrenaturais, de coisas miraculosas, porque a igreja já estava ali num vivenciar prático
que demandava muito mais uma igreja que era relacional, uma igreja que precisava ter um cuidado social, que precisava ter um cuidado com o culto, com os partidarismos que a igreja já estava apresentando nessa altura. Cito aqui Corinto, cito aqui a igreja de Éfeso, podemos mencionar também a igreja, a igreja da Galácia e assim sucessivamente. Então, irmãos, sem mais delongas, eu quero debater com vocês inicialmente hoje 4 importantes pontos que ressaltam essa importância do manual de missões, que é o livro de Atos para nós. Bom, deixa eu passar aqui o slide. A primeira tela vai nos apresentar o seguinte. Em primeiro lugar, nós precisamos observar que a obra missionária ela é produzida, motivada, dirigida e capacitada por Deus através do Espírito Santo. Vamos abrir as nossas Bíblias agora no livro lá de Atos, no capítulo número 1, verso 8, já está aí na tela também, você pode acompanhar, e que é o texto que vai nos cercar, vai nos nortear, melhor dizendo, para esses 4 primeiros pontos que nós examinaremos nesta quarta-feira. Veja lá na sua Bíblia, em Atos 1, verso de número 8, e diz aí a palavra do Senhor: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, irmãos, nós observamos aqui uma clara e manifesta promessa do Senhor para os seus discípulos e para todos nós que somos a sua igreja. Ele coloca aqui expressões de aliança com aqueles que lhes ouviam, assim como também para nós que recebemos o Evangelho hoje da forma revelada como ela é, que é a Bíblia Sagrada. Então a primeira coisa que nós observamos aí, como acabamos de ler, é que o Lucas ele deixa muito claro nos dizeres de Jesus aqui que a obra missionária ela é produzida, motivada, dirigida e capacitada por Deus através do Espírito Santo. Ele menciona: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O poder da igreja, o poder da obra missionária, ele não pode, não deve jamais ser atribuído a homens. Ele não pode e não deve jamais ser vinculado a instituições. Ele não pode e não deve jamais ser associado a uma denominação, porque de fato o fazer missionário, a obra de Deus, ou a obra missionária num contexto mais amplo, ela sempre será, repetindo aqui o nosso ponto A, produzida, ela vai ser sempre motivada, dirigida e capacitada por Deus. É Ele que capacita, que produz, que motiva e dirige a sua obra por meio de homens, é verdade, por meio das igrejas, por meio de pastores, por meio de irmãos piedosos, por meio de instrumentos muitas vezes até não entendidos pelos homens, mas ele faz o uso que lhe apraz para fazer avançar e se estabelecer a sua obra na terra e através da história. Veja que recebereis poder, é o que Jesus diz, quando descer sobre vós o Espírito Santo. Então, é este selo da promessa que nos é dado a partir do Espírito Santo, que lá no livro de Hebreus nos é mencionado, também em Romanos, como o penhor da nossa salvação. Ele é, de fato, o condutor de toda a obra missionária, que sem ele será sempre eivada de fracasso. A obra de Deus, quando ela é desvinculada do Espírito Santo, e quando eu digo aqui desvinculado do Espírito Santo, não me entenda mal, não estamos aqui a dizer que este selo do Espírito Santo necessariamente estará marcado por situações megalomaníacas ou sobrenaturais, não. O que marca e o que vai selar a obra que está sendo feita com a condução do Espírito Santo é o que nós vemos lá em Gálatas 5. Eu peço que você abra aí sua Bíblia na sua casa, onde você estiver nos assistindo, e nós vamos ver então lá os frutos do Espírito, não é? Para que saibamos discernir de que forma identifica-se a obra que é conduzida pelo Espírito Santo.
ou pelo próprio Deus, sendo o Espírito Santo a terceira pessoa da Trindade. Está lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versos 16 até o verso de número 26, 16 a 26. Encontre aí na sua Bíblia, leia comigo, diz assim a palavra de Deus. Gálatas 5, de 16 a 26. Digo, porém, diz Paulo aos Gálatas, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E ele completa, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Portanto, irmãos, a obra missionária ela é produzida, motivada, dirigida, capacitada por Deus através do Espírito Santo. E quais são estas marcas que distinguem a obra que é dirigida, capacitada, produzida e motivada pelo Espírito Santo? Está aqui no verso 22 de Gálatas 5. Amor. A igreja precisa amar, tanto no contexto da sua comunidade, como também no seu fazer missionário, que revela uma das grandes facetas e mais importantes demonstrações da graça de Deus, que é o amor ao próximo, ao perdido pecador. A igreja ela desenvolve a sua missão em torno disso, que é mostrar ao mundo o amor que recebeu da parte de Cristo, que é a graça dele que é manifesta, sendo nós ainda pecadores, ele nos muda, nos faz novas criaturas para que também este amor seja irradiado para aqueles que ainda não receberam do Senhor, da sua graça, da sua infinita misericórdia. É certo que nem todos atenderão a este chamado, que é a pregação do Evangelho. Mas os seus eleitos certamente se regenerarão pelo agir de Deus através da palavra que é pregada, e esta é a missão da igreja. Amor, alegria. Nossa tarefa tem que ser desenvolvida com muita alegria, com paz, com longanimidade, com benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São estes os elementos que certamente distinguem a igreja e a sua missão quando ela é de fato movida pelo Espírito Santo. É uma igreja que ama, é uma igreja que é boa, é uma igreja que é alegre no serviço, é uma igreja que é fiel. Muitas pessoas têm se esquecido desses frutos e têm abnegado-se a si mesmos, até muitas das vezes se doando, se entregando ao Evangelho, esquecendo-se destas importantes premissas que aqui são estabelecidas pelo autor sagrado em Gálatas 5, de 16 a 26. Este é o primeiro ponto, então, irmãos, que eu queria trazer para a reflexão de vocês. Esta obra missionária ela é sempre proveniente de Deus. A segunda coisa que eu quero destacar hoje é também, neste mesmo texto de Atos 1:8, você observa na primeira parte, no primeiro tópico, a parte A, recebereis poder ou descer sobre vós o Espírito Santo, mas ele continua. Observamos que ele diz ainda na parte B do versículo 8 de Atos 1, sereis minhas testemunhas. Ele diz, e sereis minhas testemunhas. Isso nos mostra e nos revela que a responsabilidade missionária é de cada crente, pois individualmente ele é uma testemunha de Jesus Cristo. Veja que muitas vezes nós somos indagados, irmãos,
com respeito à tarefa missionária da igreja. Há muitos irmãos que questionam o porquê ou as razões pelas quais aquela igreja evangeliza mais que essa, ou porque a igreja X aparentemente tem uma desenvoltura missionária maior que a igreja Y, e muitas das vezes essas discussões passam ao largo de observar e refletir de que maneira que o crente precisa também, no seu desenvolvimento pessoal, ser um missionário, ser um proclamador do Evangelho. E veja que em Atos 1:8, Jesus diz aos seus discípulos, aos 12 que estavam ali em Jerusalém, sereis minhas testemunhas. Até onde me consta e pela minha formação jurídica, já pude participar e partilhar de inúmeros atos judiciais que você conhece como audiências, onde se apurará um fato criminoso ou uma situação de um ilícito civil, como exemplo de uma casa que foi tomada, um carro que foi comprado e não foi pago, enfim, só para exemplificar os irmãos. E aí, nessas audiências, se chamam para a produção de provas pessoas que testemunharam, isto é, que de alguma maneira, direta ou indireta, tem algo a dizer sobre aquele fato. E nós, enquanto crentes, somos exatamente chamados a dizer ao mundo aquilo que vimos e ouvimos e sentimos, que é a regeneração, a salvação que é operada pelo sangue de Cristo derramado no Calvário. Nós não podemos de forma alguma, e isso é interessante no meio judicial, nós não podemos de forma alguma negar o que vimos, sob pena de estarmos cometendo um outro crime chamado perjúrio ou o crime de falsidade testemunhal. Nós, enquanto crentes, temos ainda mais pesada pena se não testemunharmos ou contarmos ao mundo a boa nova da salvação, que nos alcançou e certamente nos transformou de uma vez por todas em nossas vidas. Esses acontecimentos tão maravilhosos não podem ser guardados com as quatro chaves ou sob segredo. Você, Thaís, você, Eni, João, Suelen, Maria, que nos acompanha aqui, e você que vai nos acompanhar posteriormente no YouTube, tenha certeza que você tem um chamado para chamar. Isso é muito interessante porque torna-se, na verdade, um ciclo multiplicador e extremamente positivo neste entendimento que é o fazer missionário da igreja. A igreja ela não pode, enquanto pessoas, acautelar esta boa nova, esta bênção, essa dádiva que é Cristo. Ela precisa passar adiante. E por isso Jesus diz, sereis minhas testemunhas. Não é? Testemunhar é isso, meus irmãos. Muita gente pensa que testemunhar é contar uma bênção que aconteceu na sua vida. É também. Mas a maior bênção que você que você recebeu na sua vida precisa ser contada. E não apenas uma vez, várias. E precisa ser contada com todos os detalhes que a envolveram. Talvez a tua história de conversão é diferente da minha. Não é? Algumas são bem parecidas, outras nem tanto. E isso precisa ser levado em consideração para que você cumpra o seu chamado de ser uma testemunha de Cristo. Veja só que, diferente da testemunha judicial, você trará sobre si pesada condenação e repreensão por parte do Senhor se acautelar contigo este tesouro que recebestes, que é a salvação em Cristo Jesus. Precisa ser testemunhada. Mas, irmãos, ele não diz apenas que nós seremos testemunhas e ponto. Não é? Não para por aí. Ele ainda ressalta para nós, como eu quero destacar ainda em terceiro lugar, que essa visão missionária de testemunhar deve ser ampla. Ela deve abranger a cidade, deve abranger o estado, precisa abranger o país e até o mundo inteiro. É o que ele completa lá no capítulo 1, verso 8, quando ele diz, tanto em sereis minhas testemunhas, ele diz antes, nessa reticência, ele completa, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse texto muitas vezes passa despercebido por nós, mas é fato que essa amplitude da visão missionária ela é muito bem colocada aqui por Jesus aos discípulos e também a nós. É um compromisso que vai além das fronteiras geográficas. É lógico que a igreja atendeu a esse propósito em um momento,
mas não deixa de atender até os dias de hoje. Se os irmãos não sabem, mas saberão agora, e se já sabiam, confirmarão esse dado, a Igreja Presbiteriana do Brasil atualmente contribui com 51% da sua arrecadação geral, enquanto instituição, para investimento em missões. E grande parte desse percentual é deslocado para sustento e para o desenvolvimento da obra missionária fora do Brasil. Esse é um fato interessante porque nós, enquanto igreja, fomos frutos de uma intervenção missionária de crentes piedosos do passado que vieram até o Brasil trazer-nos o Evangelho. E se somos igreja hoje reformada, histórica, confessional, somos e devemos também ao agir da igreja neste sentido de evangelizar a América do Sul, de evangelizar especificamente o Brasil. Foi lendo as anotações do Dr. Kidder, que era um pastor metodista, que passou pela Amazônia e também por outras regiões do Brasil no meio do século XIX. Foi então lendo estas informações do Dr. Kidder, que era pastor metodista e médico, que Ashbel Green Simonton sentiu aquecer o seu coração um chamado para evangelizar o Brasil. E partiu então com sua família para o Rio de Janeiro em 1859, iniciando ali o trabalho que culminaria alguns anos depois com a organização da primeira igreja presbiteriana do Brasil, que fica no Rio de Janeiro, a Catedral Presbiteriana do Rio. Depois, os anos foram se passando, chegou o evangelho também ao Pará, ao Nordeste, ao Centro-Oeste, em todos os rincões do nosso país. O fato é, irmãos, que nós não podemos, e Jesus quis deixar isso muito claro para os 12, não podemos jamais menosprezar a amplitude da visão missionária que a igreja precisa ter. Ah, mas você vai dizer, seminarista Gabriel, a igreja presbiteriana de Deus não tem condições de sustentar um trabalho missionário lá na África, lá na Ásia, no Irã, no Oriente Médio, na Austrália e onde quer que seja. Mas a igreja pode contribuir de várias formas. Nós temos uma imagem no nosso boletim do mês de janeiro, que se você observou bem, e ele anota esta multiplicidade de formas de contribuição missionária. A igreja não contribui com as missões, ou ela não faz missões apenas com a parte financeira. Ela, acho que talvez essa nem seja a tarefa primária da igreja no tocante à sua responsabilidade missionária. A primeira, certamente, é com o serviço. São os crentes que desempenham a sua missão, seja nas sociedades internas da igreja, seja nas atividades evangelísticas, cumprindo o seu papel de maneira a atender ao chamado do Senhor e proclamar a Cristo na sua cidade, no seu bairro, nas áreas de adjacência da igreja. Mas a igreja ela também contribui com as orações, intercedendo pelo campo missionário. A igreja ela contribui também financeiramente, enviando ofertas, donativos, sustentos e mantimentos àqueles que entregaram e doaram sua vida para missões. E também a igreja ela contribui como abrigo, os próprios irmãos que abrigam em suas casas missionários que estão de passagem, como na nossa igreja tradicionalmente é feito, e também em outras áreas de atuação que poderíamos aqui citar a noite toda. Mas o fato é, irmãos, que a igreja contribui de diversas formas. Então a sua missão missionária nunca pode ser restrita. A preocupação de Jesus era tão séria que foi exatamente isso que aconteceu com a igreja de Jerusalém. Até Atos 6, mesmo depois dos acontecimentos fantásticos de Atos 2, 3, 4 e 5, que vai redundar numa gama incontável de pessoas que aderiram à fé em Cristo Jesus e foram se achegando e se incluindo também os gentios, você vai observar somente em Atos 6, 7 e 8 a igreja tendo que ser sacudida para fora de Jerusalém, porque talvez já tinha se esquecido desta amplitude do seu dever missionário que Jesus havia exposto claramente aqui em Atos 1:8. Não era apenas Jerusalém, era também por toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mas esta chama somente vai chamar mais a atenção da igreja a partir
do martírio de Estevão, em Atos capítulo 7 para o capítulo 8, onde você observa então Filipe trazendo para si esta vocação, este engajamento em levar o evangelho a Samaria. E dali então em diante é que os outros, tendo que fugir de Jerusalém, porque a perseguição em face da igreja se intensificara deveras, ela vai então se expandindo e se emancipando para outras regiões. É nesse sentido que nós observamos então a preocupação de Jesus em trazer uma amplitude missionária para os seus discípulos. A visão da igreja de Ananindeu, a visão da igreja que é fiel ao Senhor, ela não pode ser restrita à sua cidade, ao seu bairro. Ela tem que sempre sonhar, ela precisa sempre vislumbrar as necessidades da proclamação do Evangelho de Cristo como uma visão mundial, como uma visão nacional, como uma visão regional, como uma visão estadual, enfim, e assim sucessivamente. A igreja ela precisa sempre observar esta necessidade de Cristo em todas as suas esferas. E, em último lugar, irmãos, vimos aí que a visão missionária deve ser ampla, e além de ser ampla, essa visão missionária ela precisa ser também entendida a partir da pregação da palavra, porque a pregação da palavra é o meio escolhido e determinado por Deus para produzir a fé no coração do incrédulo. Abra a sua Bíblia agora no outro texto que nós vamos usar nessa noite para encerrar, que está lá no capítulo 2, verso 37 de Atos. Atos 2, 37, que está aí inclusive na sua tela. E diz aí a palavra de Deus. Atos 2, 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Então, observe Atos 2, 37, que é exatamente a partir da pregação, só te situando nesse texto de Atos 2, é quando Pedro, após os eventos da descida do Espírito Santo, Pentecostes, onde eles estavam reunidos no cenáculo, no templo, em Jerusalém, e o Espírito Santo desce sobre eles, os capacita com o dom de pregar e profetizar na língua daqueles que estavam ali reunidos, que eram muitas culturas ali mencionadas, e podemos observar então que logo após isso, eles não continuam falando nessas línguas que eram outros idiomas, como mencionamos no estudo anterior, que não era glossolalia, que é o que os nossos irmãos pentecostais irão defender, que foi o que aconteceu ali. Mas, na verdade, o que você observa ali foi o verbo dialectos do grego sendo aplicado ali no que Pedro está dizendo. Inclusive, é esta expressão que Lucas usa quando relata Atos 2. Então, ele diz que em muitos dialectos, ou seja, idiomas, era entendido o que Pedro pregava no seu próprio dialecto, ou no seu próprio idioma, que era o hebraico. Mais precisamente o aramaico, que era uma vertente e ali utilizada no subúrbio, ou seja, na popularidade das províncias romanas da Palestina. Então, veja que somente depois que foi pregado o evangelho de maneira racional, de maneira inteligível, é que então observa Lucas e anota que, ouvindo eles quem? Os que se reuniam no templo para a celebração de Pentecostes, então abriu-se-lhes o coração, ou compungiu-se-lhes o coração, tratando aqui no termo de quebrantamento, e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Eu quero te convidar para ver também um outro texto, lá em Atos, no capítulo de número 16. E nós vemos dos versos de 11 até o verso número 15, o episódio da narrativa da conversão de Lídia, lá na cidade de Filipos. Então, começa ali a igreja, interessante, veja só no verso 14, Paulo e o seu companheiro ali na cidade de Filipos estava ali pregando, e então você observa exatamente que eles, em pregação, vão falando das coisas de Deus às beiras, às margens ali do rio, em Filipos, e nenhum
daquelas, especialmente as mulheres que estavam ali a limpar tecidos, a fazerem outras situações ali próximo do rio, não abriam-se o seu coração, o seu entendimento para o evangelho que era pregado. Mas, então, quando certa mulher chamada Lídia, está aí no verso 14, acompanha comigo, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E olha só o que diz. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. E observe, juntando o ponto primeiro que nós falamos hoje, o poder vem de Deus. Foi Deus que abriu o coração de Lídia. Contudo, entretanto, todavia, Deus utilizou-se de um instrumento importantíssimo para fazer com que o coração de Lídia se abrisse para o que Paulo dizia, que é a pregação do Evangelho, a pregação da palavra. Então é interessante notar que a pregação ela é utilizada por Deus para promover este abrir, esse descortinar do coração humano para a graça do Senhor. Ouvindo essas coisas, é o que está lá em Atos 2,37, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, que faremos, irmãos? Então, queridos, é interessante notar que a igreja precisa também, dentro da sua tarefa missionária, investir na pregação. A igreja não pode pensar que na sua tarefa de igreja local, ela vai caminhar. Seja bem-vinda, irmã Alice. Ela não pode pensar, continuando, que ela vai se desenvolver missionariamente plantando igrejas, construindo templos, sem que a palavra de Deus esteja no centro dessa missão. A palavra, a pregação do Evangelho, a pregação genuína do Evangelho precisa estar necessariamente acompanhando todos os métodos, as ferramentas, o discipulado que será feito, o evangelismo que será propagado, tudo isso precisa estar dependente da pregação da palavra. É ela que é o meio escolhido por Deus e determinado, como vemos aí, para produzir a fé no coração do incrédulo. Também lá em Romanos, Paulo vai dizer, como ouvirão se não há quem pregue? Porque a fé vem pelo ouvir. Não é? E o ouvir da palavra de Deus. Romanos capítulo 5. Então, podemos notar, irmãos, que estes 4 primeiros pontos já nos descortinam várias situações práticas do fazer missionário da igreja. É importante que nós estejamos sempre atentos a essa necessidade, tanto no tocante a entender que a obra de Deus, recapitulando o nosso primeiro ponto, ela é produzida, motivada e ela é dirigida por Deus, porque a obra é dele, não é pelo meio da oratória, da dicção, da erudição de homens. E Paulo diz isso muito claramente aos Gálatas. Não por elucidações humanas, por ciência e sabedoria humana, não se trata disso. É pela revelação de Deus que ele falava aos Gálatas, defendendo o seu apostolado. Então precisamos entender que a obra é dele. Em segundo lugar, que a responsabilidade missionária é de cada crente. Não podemos colocar este peso para quem não recebeu essa comissão. Jesus não instituiu esta responsabilidade para a igreja em si, como instituição, como denominação, mas para cada um dos seus discípulos, dizendo a eles, e sereis minhas testemunhas. E esse testemunho que prestaremos da grande boa nova, da maravilhosa obra de Cristo que aconteceu nas nossas vidas, seja bem-vindo, irmão Newton e a sua esposa Annalise, nós precisamos entender que esse testemunho não é restrito a somente o local onde nós estamos, mas ele é extensivo ao país, à cidade, ao bairro e a toda a nossa nação e ao mundo inteiro. É o que ele diz lá no capítulo 1, verso 8, também repetindo, sereis meus testemunhas, tanto em Jerusalém, cidade, como em toda a Judéia, região, e Samaria, então já é um outro país praticamente, e até os confins da terra. A tarefa ela é regional, ela é, aliás, local do município onde ela está estabelecida. Essa missão da igreja ela é também regional, ela é também estadual, internacional e mundial. A igreja precisa observar essa amplitude da sua missão. Em último lugar, como vimos agora,
A pregação da palavra é um meio escolhido e determinado por Deus para produzir a fé no coração do incrédulo. Deus utiliza-se da sua revelação através de homens e mulheres santos e separados que são convertidos à fé em Cristo, são ensinados também para ensinar. Por isso, irmãos, nós precisamos ter sempre em mente que a tarefa missionária da igreja é um constante plantio e colheita. Nós plantamos, colhemos para plantar mais e colher mais, e assim sucessivamente. A árvore estéril, ela não é benquista aos olhos de Deus. Você que nos ouve essa noite, sinta o seu coração desafiado para receber este evangelho e repassá-lo adiante para alguém, para um familiar seu, para um amigo ou amiga, para uma pessoa, um colega de trabalho e para até um desconhecido. Não mece esforços para passar e transmitir adiante a grande bênção que você recebeu. Isso mostra que também você tem recebido um chamado do Senhor enquanto crente que é. E nós queremos concluir, irmãos, hoje dizendo que tem sido extremamente desafiador e muito saudável para este seminarista que vos fala compreender cada vez mais a profundidade, a importância da vida missionária, da vida de missões. No ano que se passou, nós tivemos uma disciplina no seminário extremamente proveitosa e que se chamou Práticas Missionárias. E nessa disciplina tivemos em 2 oportunidades experiências distintas e igualmente importantes para essa nossa formação teológica e pastoral, que foi uma visita até uma comunidade quilombola no quilômetro 18 da Alça Viária, próximo inclusive da onde se estabelecem 2 trabalhos presbiterianos nossos, que já ficam mais à frente no quilômetro 24 e 26, que é a Igreja Presbiteriana Monte Sião e a Igreja Presbiteriana da Trindade 1. E esse trabalho, que é na comunidade Menino Jesus, lá no quilômetro 18, que fomos com os seminaristas, foi muito importante. Vimos ali pessoas extremamente sedentas pela palavra e com extremo carinho nos receberam e abriram as portas das suas casas para nos acolherem e ouvirem aquilo que tínhamos a dizer. A responsabilidade é muito grande, mas não tenha nenhuma insegurança ou dúvida que o Senhor te capacitará nesse momento. Não perca mais um dia, ou um mês, ou um ano, quem sabe, pensando em como você vai falar do Evangelho para aquela pessoa que tem compartilhado da sua convivência, da sua companhia. Fale do amor de Cristo. Transmita essa graça maravilhosa, porque é isso que nós aprendemos nesse manual de missões da igreja, que é o livro de Atos. Que Deus nos abençoe grandemente nessa noite. Eu queria colocar aqui 5 minutos para os irmãos que queiram fazer algum comentário, compartilhar um testemunho pessoal a respeito desse tema que vimos hoje, da importância do manual. E esse tema, inclusive, continuará na semana que vem, onde veremos ainda outros 4 pontos também relacionados à importância do manual de missões, relacionado também ao fazer missionário da igreja. Então, você que tem alguma coisa a compartilhar conosco, quem sabe uma pergunta, eu queria deixar esses 5 minutos para você compartilhar conosco. Fiquem à vontade. Ou levante a mãozinha, ou pode abrir o microfone e falar também. Fique extremamente à vontade. Mas quando não tem pergunta assim, a gente fica até preocupado. Ou a aula foi muito boa e não ficou realmente nada pendente, ninguém tem dúvidas, ou foi muito ruim, ninguém entendeu nada, e aí ninguém quer nem se aventurar a ficar mais confuso ainda. Mas, meus irmãos, eu quero então agradecer a todos e pedir para a nossa irmã Thaís Oliveira fazer uma oração, encerrando aqui então nosso estudo bíblico desta quarta-feira, dia 25 de janeiro de 2023. Por favor, irmã Thaís. Tudo bem, então vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa oportunidade da gente aprender mais sobre missões, Senhor.
E eu peço que o Senhor direcione, Pai, os nossos passos, para que a gente possa cumprir a tua missão como igreja e como crentes que somos. Peço que o Senhor capacite cada passo nosso, que o Senhor venha sempre lembrar em nossas mentes o que a gente deve fazer, porque é o teu Espírito Santo que nos capacita. E, Senhor, nos dê uma semana abençoada e que a gente possa levar o teu amor e a tua palavra, não só para nossa família, mas para quem nos cerca, mas para todas as pessoas da nossa vida, Senhor. Obrigada pela tua graça, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Muito obrigado, então. Nós agradecemos a presença de todos. Você que vai nos assistir aí depois no YouTube também. Que a graça e a maravilhosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam contigo. Nós vamos encerrando aqui então. Desejo uma excelente e abençoada noite para todos os irmãos e um restante de semana extremamente edificante. Um grande abraço.